Olá, estamos no quarto dia da nossa semana Libere seus medos e comece a prosperar. Bom, falamos aí nos primeiros vídeos os passos que a pessoa precisa para que ela consiga liberar os medos e consiga trazer prosperidade. Eu falei sobre o momento em que a pessoa tem que começar a olhar o que ela quer fazer e não está conseguindo fazer. O segundo passo, eu falei da pessoa olhar os motivos que estão levando ela, que fazem, que ela acredita, né, que estão fazendo com que ela não consiga realizar. E depois a gente começou a abrir ali, né, a consciência para enxergar o que isso diz sobre mim, né? O que isso diz sobre você, esses motivos, a olhar com mais consciência, saindo do automático, saindo daquelas verdades absolutas e começando a trazer um questionamento, né? Levando essas verdades a se confrontar ali com o seu sentido, com aquilo que realmente faz sentido e que te ajuda a crescer. Agora, nesse quarto passo, é importante, né? Já falamos, até te ajudei a ter uma pequena visão inicial aí já de crenças, não foi? Mesmo de forma leiga, você já conseguiu começar a pensar, né? Talvez eu tenha crenças de escassez. Talvez eu tenha crenças ligadas aí, né? Poxa, se o mundo tá em crise, então significa que todo mundo vai estar, né? Talvez eu tenha crenças de que se as pessoas estão desesperadas, eu tenho que desesperar, porque quando eu era criança e eu via minha mãe ou meu pai, né, enfim, desesperado, eu também ficava. Então, ok, talvez você já está conseguindo ver algumas crenças aí, mesmo de forma leiga você está conseguindo. Porém, o quarto passo, ele já é algo que necessita de ferramentas mais profundas, porque não basta apenas você olhar aquela crença superficial, por exemplo, a crença, eu sou ansioso. Ok, você é ansioso. Só que às vezes isso é uma crença, né? Na realidade é uma crença, mas na verdade isso não é a sua essência. A essência nossa não é ter uma ansiedade descontrolada, ficar vivendo no futuro. Existe algo mais profundo que com certeza está fazendo você ficar com muito medo do futuro, com muita preocupação. E aí é necessário ferramentas que tenham a capacidade de olhar aquelas camadas ali que estão no mais profundo e que estão gerando essa situação externa, né, superficial aí, que você talvez é o que você consegue enxergar. É muito interessante, só para você entender situações, que eu já fiz alguns trabalhos com pessoas e às vezes a pessoa chegava assim dizendo que poxa, eu sempre tenho um problema com dinheiro, dinheiro sempre é difícil para mim. E daí quando nós fomos olhar lá no fundo, foi cavando com as ferramentas, a gente descobriu que a pessoa tinha a crença de que ela era um erro e de que por isso ela não merecia o dinheiro. Agora veja bem, qual é a lógica de a pessoa ter a crença, eu sou um erro e o dinheiro é difícil? Se você for analisar, não tem lógica nenhuma. Pela lógica, pelo lado cognitivo, a pessoa muitas vezes ela não vai chegar nessa premissa, né? Ela não chega de forma alguma, ela vai pensar em diversas coisas, que o país, o Brasil é difícil, que aqui é um país de terceiro mundo, ela vai trazer diversas crenças que estão ligadas a dinheiro, a economia, a finanças e tudo mais, mas às vezes ela chegar numa coisa que está ligada à identidade, não tem lógica, mas a grande verdade é que muitas raízes dos problemas estão ligadas a coisas completamente sem lógica. É por isso que muitas vezes a pessoa fica batendo cabeça, sofrendo. Pessoas que agora têm oportunidades incríveis, se elas estiverem com as crenças aí que estão limitando elas, né, de se reinventar, de poder aí, por exemplo, falando de dinheiro, ganhar muito dinheiro, criar muita prosperidade. Só que o fato delas estarem vivendo, por exemplo, uma resistência ao novo, uma resistência à mudança, elas não conseguem enxergar.
Agora, será que alguém resiste ao novo porque gosta? Porque, essa pessoa é teimosa, essa pessoa é pirracenta, essa pessoa é cabeça dura? Não, gente. Tem uma crença mais profunda. Existe uma insegurança que muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem aquela insegurança e que é necessário muitas vezes liberar a raiz que está gerando essa insegurança e que está gerando essa resistência ao novo, à mudança, né? Mudanças de paradigma, mudanças de hábito, para que a pessoa, depois de mudar isso energeticamente, é incrível. Aí a pessoa se abre, ela começa a ter atitudes de mudança, ela começa a dar passos para a mudança, né? Então isso é maravilhoso quando a pessoa, ela tem essa visão, né? Quando a pessoa, ela consegue viver o processo e ela realmente olha e fala, meu Deus, mas eu dava conta de mudar. Eu só trazia algo dentro de mim que me fazia acreditar que eu não era capaz, que eu ia fracassar, que eu não ia conseguir. E aí é preciso descobrir o que é esse algo. Por isso o quarto passo é o processo de identificar a crença mais profunda, limitante, raiz, que está fazendo muitas vezes você não conseguir prosperar. Você não conseguir enxergar oportunidades, né? Mesmo que haja aí um mar de oportunidades, você não conseguir enxergar. Ou se enxergar, não conseguir se enxergar. Acreditar que você pode, né? E isso tá muito ligado, tá? A crenças, porque ninguém tem na identidade a incapacidade. Todos nós temos a capacidade. Mas quando a pessoa não acredita, ela não acessa essa capacidade que ela tem, né? Que é através dessa capacidade que a gente desenvolve diversas habilidades. Por exemplo, a habilidade de estudar inglês, a habilidade de trabalhar online, né? Ninguém nasce fazendo as coisas, mas as pessoas com a sua capacidade, elas conseguem aprender. Mas se uma pessoa tem essa capacidade limitada, mesmo que não seja limitada para tudo, né? Tem pessoas, não, eu tenho a capacidade para o presencial, mas eu não tenho a capacidade para o online, né? Eu tenho a capacidade de ganhar 5 mil, mas eu não tenho a capacidade de ganhar 50 mil. Então, essas pessoas, elas estão com a capacidade limitada. É só por isso que elas não estão ganhando, nesse exemplo aqui, né? Aquilo que elas gostariam de estar ganhando, entende? Por isso que é necessário vivenciar um processo profundo, né? E hoje a gente tem diversas técnicas. Dentro do programa Prosperamente, que é um programa em grupo, onde eu trabalho ali, né, com as pessoas ao vivo, a gente vai trabalhando e o mais maravilhoso é que a gente trabalha a crença para encontrar as crenças de uma pessoa e tira essas crenças das outras também. Então é maravilhoso ali a energia, né? Porque a pessoa olha para outra e vê que aquela pessoa também representou um pedaço da sua cura. Mas eu utilizo diversas técnicas, eu uso Theta Healing, eu uso alguns movimentos de constelação familiar, utilizo ali às vezes ferramentas também, enfim, ligadas a outras ferramentas para ajudar dentro desse processo que a pessoa precisa, né? Justamente para a pessoa conseguir liberar esses bloqueios que muitas vezes estão impedindo pessoas maravilhosas, inteligentes, criativas, que já estudaram muito ou que têm muita experiência de vida, de conseguir acessar tudo isso e conseguir usar a seu favor, né? Para se reinventar, para criar oportunidades. Então, é muito maravilhoso quando você vive esse processo. Bom, esse é o nosso quarto vídeo, tá? Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixa aqui o seu like, essa é uma maneira de você apoiar o nosso trabalho. Deixa aqui também os seus comentários pra gente, para que a gente também possa ver se você está conseguindo compreender, se você está abrindo a sua visão para compreender melhor a realidade, porque às vezes a pessoa está num sofrimento e a pior coisa é quando ela não sabe nem para que lado que ela vai, né? Pensa o quanto que essa pessoa pode sofrer mais quando ela não sabe a direção. E você já está tendo aqui essa direção, né? Bom, e aí se você quiser saber mais sobre as nossas sessões, sobre o programa Prosperamente, que inclusive nós vamos começar aí, né, na próxima semana, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 62 984 24 6089. Amanhã será o nosso
último vídeo dessa série. Hoje eu te falei que é importante liberar todo esse lixo emocional para criar prosperidade e para ter coragem e para ter segurança, mas não basta tirar esse lixo. Existem outros passos que são necessários para você conseguir viver esse processo, não apenas manifestando alguns momentos de prosperidade e abundância, mas conseguindo fazer isso uma constante e crescente na sua vida, tá? Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!